Olá, boa noite. Está começando aqui no canal 16 mais uma edição do programa Câmara Mulher. E o que a reforma da Previdência reserva para as mulheres? O que muda na aposentadoria delas? Para responder essas e outras perguntas, eu converso hoje com a advogada e professora especialista em Direito Previdenciário, Adriana Góes. Adriana, bem-vinda à TV Câmara, uma boa noite para você. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos os que estão nos assistindo. Eu gostaria de dizer que é uma honra, estar aqui na TV Câmara, participando desse programa voltado para a mulher e trazendo algumas informações muito úteis, sobre como ficaram os benefícios previdenciários, em especial as aposentadorias das mulheres antes e depois da reforma da Previdência. O prazer é nosso, Adriana. Obrigada pela tua participação. Para a gente situar um pouquinho as mulheres que nos assistem, eu começo perguntando o que é a Previdência. Então, a Previdência ele é um órgão que visa proteger o segurado, então as pessoas que contribuem, só têm direito a esses benefícios as mulheres que efetivamente contribuem quando elas se encontram no estado de contingência. Por exemplo, a maternidade, o desemprego, a velhice, esse tipo de situação. Adriana, a gente ouve falar na Previdência Social, que é a que a grande maioria dos brasileiros tem direito, e a Previdência Privada. O que seria a diferença entre elas? A social, ela tem a contribuição obrigatória, então todas as pessoas que trabalham de carteira assinada ou exercem alguma atividade remunerada, elas estão vinculadas, e também a possibilidade de a dona de casa, aquela pessoa que não exerce nenhuma atividade remunerada, contribuir de forma facultativa. Ela é administrada pelo governo e o objetivo é retribuir esses benefícios pagos com essa contribuição. Por outro lado, a previdência privada, ela tem caráter privado, não é obrigatória e ela está vinculada a bancos e financeiras. Então, você contrata uma previdência complementar, verte contribuições e lá no final, quando você preencher alguns critérios no final da tua vida laborativa, tem a opção de ou retirar o valor do fundo ou receber um benefício, que também pode receber por um período determinado de tempo ou indefinidamente até um falecimento. A gente tem visto que esse tipo de previdência tem crescido muito depois da reforma, né? Sim, realmente, principalmente fomentado por divulgações, da mídia, dizendo, olha, a previdência estaria quebrada, o que é uma coisa que eu não concordo, não é isso, não é o fim. Existem muitas outras fontes de custeio, que estão ativas, então, em razão disso, realmente houve uma procura, até em nível de escritório, para fazer simulações, ver se valeria a pena, como que ficaria essa situação. Antes da gente falar da Previdência para as mulheres especificamente, Adriana, quando a gente fala em reforma da Previdência, as pessoas muitas vezes ficam se perguntando, quem não acompanha muito política, já está valendo, não está? Como é que está essa situação? Tá, então assim, a reforma da Previdência, ela foi convertida em lei e essa lei foi publicada no dia 13 de novembro de 2019, então ela já está vigente. Mas o que acontece? As pessoas seguradas, homens e mulheres que preenchiam os requisitos para benefícios até o dia 12 de novembro, eles podem aproveitar as regras antigas. E aqui eu acho bem importante frisar que as pessoas devem procurar um advogado, um especialista em direito previdenciário, porque ele vai fazer uma análise do tempo de contribuição, primeiramente ver se essas pessoas se encaixam nas regras antigas, que eram em tese muito melhores, com raríssimas exceções, eram melhores para os segurados, ou se ela já se encaixa numa regra nova. Aí nós temos a regra definitiva e temos regras transitórias, que também pode, para que a pessoa não espere até atingir, por exemplo, a mulher de 62 anos, ela pode se encaixar em alguma situação mais benéfica antes. Então, toda essa análise vai ser feita para o advogado. Se encaixava antes, vai ocupar alguma regra de transição, como ficaria melhor o benefício? É necessário fazer mais contribuições? É uma análise bem minuciosa e importante, nessa época de edições de leis novas. E essa situação totalmente nova, principalmente para as mulheres. Claro que a lei é uma só, mas cada caso é um caso, por isso bem Exatamente. importante, a procura de um profissional. Cada segurado tem as suas contribuições, tem o período que iniciou no mercado de trabalho, tudo isso é levado em consideração. Quando a lei ainda era uma PEC, essa PEC da reforma da Previdência, o governo federal defendia que homens e mulheres deveriam cumprir as mesmas regras, ter os mesmos direitos. Eu queria saber a tua opinião, o que você acha disso, Deve haver distinção? Por que as mulheres teriam um tempo de contribuição menor? Eu acho que deve haver distinção realmente, porque a mulher, por vários fatores.
porque a mulher ela ainda está relegada a afazeres domésticos. Tá? Há uma dificuldade das mulheres, eu percebo no escritório, para completar o tempo mínimo de contribuição. Geralmente porque eu observo nas carteiras de trabalho que a mulher ela entra no mercado de trabalho, ela se coloca, começa a trabalhar e de repente existe um vácuo, muitas vezes de 10 anos, porque é o tempo do nascimento dos filhos. Então ela se dedicou à família, até porque financeiramente deve ser analisado. Tem casos que se você tem 2 crianças e não tem condições não consegue levar para uma escola no município, não vale a pena a mulher se manter. E aí, entre priorizar o trabalho da mulher ou do homem, a mulher acaba se afastando por um conjunto de fatores, inclusive porque a mulher ganha menos que o homem. Né? Existem muitas pesquisas estatísticas, então, na hora de priorizar uma situação de ganho maior, vai ser priorizada que a mulher deixe o emprego e o marido continue trabalhando. Infelizmente a gente sabe que isso já tem mudado, mas é uma realidade que ainda existe nessa desigualdade salarial. Então tem esse lapso muito grande, ou a mulher ela continua contribuindo na forma facultativa e fica com benefício limitado a um salário mínimo, ou quando ela se coloca novamente no mercado de trabalho, ela vem numa condição salarial geralmente inferior, por causa da idade, né, a falta de experiência no mercado de trabalho, a escolaridade, todas essas situações acabam influenciando que a mulher fique menos tempo no mercado de trabalho. Bom, doutora Adriana, então, como era antes da reforma, né, para a gente poder contextualizar? Com que idade a mulher se aposentava, qual era o tempo de contribuição? Então, antes da reforma da Previdência, nós tínhamos 2 aposentadorias para as mulheres. A aposentadoria por idade, aos 62 anos, e a aposentadoria por tempo de contribuição, com 30 anos, sem limite de idade. Por idade, tinha que ter 15 anos de contribuição. Com 15 anos de contribuição, preencheu 60 anos, já poderia pedir o benefício. Aí, o que alterou agora? Primeiro que a aposentadoria por tempo de contribuição ela está em extinção. Ela não vai existir mais. Nós vamos ficar só com aposentadoria por idade, uma regra definitiva de 62 anos, continua os 15 anos, porque na sua proposta original, a PEC, ela previa 15 anos, 20 anos de contribuição para a mulher. Então, ainda bem que não passou essa parte, permaneceu os 15, porque, como eu te falei, eu já observo nas carteiras de trabalho, nas simulações, que é difícil para uma mulher preencher os 15 anos, imagina 20 anos. Mas hoje, então, é isso que vale. Claro que algumas mulheres que estão próximas da aposentadoria, homens e mulheres, que foi feito um cálculo, não atingiu ali na data da reforma, mas está próximo, ela vai ter aplicação de algumas regras de transição, que vão verificar, mas se eu esperar mais 1 ano, mais 2 anos. Agora, quem está há bastante tempo, falta bastante tempo para a aposentadoria, realmente vai acabar se encaixando na regra definitiva, que dá 62 anos. Só que esses 62 anos, ele está aumentando gradualmente. Esse ano é 60 anos e meio, ano que vem é 61, depois 61,5, e no ano de 2023, essa regra de transição vai atingir a regra definitiva e vai ficar 62 anos e 15 anos de contribuição. Para a gente fazer um comparativo com a dos homens. Antes os homens eram 65 anos. Isso. E agora permanece nos 65? Sim, para o homem não teve alteração. A mulher teve várias alterações e por isso que eu sinto a mulher muito prejudicada com a reforma, porque não só a mulher que se aposenta por idade teve essa alteração, mas a rural até não teve. A rural, o projeto era para aumentar para 60 anos. Pense, né, uma mulher rural ter que esperar mais 5 anos, a gente sabe como o trabalho no campo é um trabalho árduo, né? Então, ela continuou com os 55, ela tem um benefício de 5 anos a menos, né? Continuou com esses e se aposenta. Mas a mulher servidora teve acréscimo, porque dependendo a época que a mulher servidora, ela ingressou no serviço público, ela nem tinha limite de idade. Depois passou, dependendo da época, passou para 55. E hoje é 57 anos com esse regramento novo. A mulher policial, ela equiparou ao homem. Hoje, tanto a mulher policial ou o homem policial, eles precisam atingir 55 anos, além de outros requisitos, tempo na carreira, tempo na função, mas eles precisam ter esse limite de idade de 55 anos, né? Então, várias outras situações a mulher foi prejudicada. A gente tem uma categoria que reclamou, reivindicou bastante, que é das professoras também, foi bem atingida. Sim. As professoras, como que funcionava antes, elas tinham uma aposentadoria por tempo de contribuição aos 25 anos, desde que esse tempo se desse por atividade em sala de aula.
né? Então, eu já tive situações, mas estava na biblioteca, infelizmente a gente não consegue computar esse período, mas estava fazendo assessoramento pedagógico, ou na direção, ou em sala de aula, e era professora, nós conseguimos computar esse período. 25 anos sem limite de idade, e o homem era 30 anos sem limite de idade, né? E hoje a professora, ela acabou indo para uma regra definitiva de 57 anos. E o homem 60. E o tempo de contribuição na atividade do homem acabou reduzindo para 25. Né? Então, o homem ainda teve um benefício, que não é tanto benefício, porque existe o limite de idade, né? De 60, senão seria um grande benefício. Mas bem como tu falou, as mais atingidas foram as mulheres, né? As que mais vão sentir essas alterações. Tu falava do tempo de contribuição antes, Adriana, que é o mínimo 15 anos. Mas se a mulher, apesar de ter a idade, aí, os 62 anos, tem só 15 anos de contribuição, ela não se aposenta com um salário aí integral. Como é que funciona essa regrinha? Então, como é que ficou o cálculo? Ele mudou bastante para todos os segurados. Lembrando que o cálculo, assim, ele não tem regra de transição. Então, ele vai ser aplicado a todos os benefícios que forem concedidos a partir de 13 de novembro. Tá? Antes, nós partimos de uma média de 80% das maiores contribuições. Então, o que acontece nesses 80%? 20% das menores eram excluídas. Então, aquela pessoa que entrou no mercado de trabalho ganhando um salário mínimo, geralmente no início você tem contribuições menores, né? Então, acabavam sendo excluídas. Aí nós tínhamos a opção do fator previdenciário ou do fator 85-95, que nesse caso excluía o fator. Então, sobre essa média, era aplicado o fator. O fator, ele é um algoritmo que ele leva em consideração o tempo de contribuição da pessoa, a idade e a expectativa de sobrevida. Então, o que ele quer dizer? Você vai se aposentar com 50 anos. Mais ou menos, você vai receber o teu benefício por 30 anos. Agora, você que se aposenta com 60 anos, você vai receber teu benefício aproximadamente por 20 anos. Então, nessas duas situações, que são situações diferentes, quem se aposenta mais cedo, vai ficar mais tempo recebendo, receberia um pouquinho menos. Quem vai ficar menos tempo recebendo, receberia mais. E até o pessoal falava muito, é porque a pessoa se aposentou precocemente, era um privilégio. Eu não encaro isso como um privilégio, sabe, Cláudia? Porque eu acho que se você se aposentou cedo, foi porque você começou a contribuir cedo. Né? Você não teve um privilégio. Certeza. Possivelmente você deixou de usufruir da parte da tua infância, da tua adolescência para trabalhar. Então, a gente tinha aplicação desse fator que ele visava diminuir e desestimular as aposentadorias precoces. E a partir de 2015 veio esse fator 85-95. Então, ele tinha que tinha que completar o tempo de 35 no caso da mulher e com a idade somar 85. Então, por exemplo, uma mulher de 55 anos, trabalhou 30, ela afastava o fator e recebia na sua integralidade, né, o benefício. Hoje, o que acontece? O cálculo ficou bem mais cruel. Primeiro, porque ele parte de 100% da média de benefício, do benefício. Então, todas aquelas contribuições pequenas, elas vão entrar na média e vão puxar... Vai baixar bastante. Vai puxar teu benefício para baixo. Né, em torno assim de 20% a 30%, uma média que era 2.000 vai baixar para 1.800. Né? E sobre essa média é aplicado um fator que ele parte de 60% mais 2% para cada ano que exceder a 15 de contribuição. Então, uma mulher que tem 62 anos e 15 anos de contribuição, a média dela vai ser 60%. Vou confessar pra ti que essa conversa é assustadora, Adriana, assim, a gente não tem expectativa quase, né? É bem assustador, eu te falo que, assim, desde o projeto foi bem complicado para as mulheres, ainda que algumas coisas foram retiradas, como o caso dos 5 anos da Rural, né, que isso foi o que mais eu senti, assim, como mulher que prejudicaria, e ficou bem difícil. Até essa situação, então, a mulher, para ela receber 100% hoje, ela tem que ter trabalhado 35 anos. Ela tem que ter 62 anos e 35 anos de contribuição. Aí sim ela vai conseguir fechar o período para receber 100% da sua média. Olha só, a gente fica bem preocupado mesmo com essa situação quando a gente senta para conversar. Adriana, a gente vai encerrando o primeiro bloco do nosso programa, mas em seguida retornamos com outras informações da Previdência para as mulheres. Nós já voltamos.
O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher aqui na TV Câmara, canal 16, que hoje fala sobre a reforma da Previdência, sobre a Previdência para as mulheres. Por isso está aqui comigo a advogada e professora especialista em Direito Previdenciário, Adriana Góes. Adriana, a gente falava então no primeiro bloco de algumas categorias que tiveram mudanças, outras que felizmente não tiveram. Tem outra categoria que é bem importante, ficou umas questões, que é a das mulheres que trabalham em atividades especiais. Fala para nós que atividades seriam essas e como é que ficou essa aposentadoria. Sim, então existia uma espécie de aposentadoria por tempo de contribuição e ela é paga para aqueles segurados que trabalham expostos a agente nocivo. Por exemplo, a médica, a enfermeira, a dentista, a operária que trabalha com ruído acima do limite. Então, elas conseguiam se aposentar com bem menos tempo. Se elas preenchiam todo o tempo, que é 25 anos, nessa condição, elas poderiam se aposentar sem limite de idade. E com uma aposentadoria com um ótimo cálculo, sem aplicação do fator, com 100% do seu salário de benefício, era uma opção bem vantajosa. Eu digo vantajosa em termos, porque a pessoa trabalhou exposta a gente, né? Ela então, mereceu, ela teve um prejuízo ou um risco de prejuízo à sua saúde. Para essa segurada que não preenchia esses requisitos, não trabalhou 25 anos, mas porventura trabalhou 5, trabalhou 10, até a data da reforma nós podemos converter esse período em tempo especial. Então, se ela tem 10 anos, isso pode gerar 12 anos para ela, e nós fizemos uma soma lá para completar os 30 anos. Então, isso não é mais possível, essa conversão a partir do dia 13 de novembro de 2019 não é mais possível, mas, e também uma grande alteração que foi o limite de idade, né? Então, hoje, a regra definitiva é que ela se aposente com 25 anos de atividade, mas ela vai para uma limitação de 60 anos. Tanto a mulher quanto o homem. O limite de idade aqui pegou pesado, né? Atingiu em cheio. Nossa, quase assim não tem vantagem nenhuma, né? Se for ver por 2 anos. Porque nós tínhamos, assim, também como uma professora que ingressou no mercado de trabalho jovem com 50 anos, com 40, até com 45 anos. Eu já tive casos, situações, que a pessoa preenchia o requisito, ela se aposentava. E agora, mesmo que ela atinja com uma idade nova, assim, com pouco tempo ainda de idade, o limite, ela vai ter que aguardar os quase 20 anos, anos, né? Digamos, nesse exemplo que tu deu. Exatamente. É muita coisa, né? Praticamente mais uma vida aí trabalhando. É verdade, nossa, é bastante tempo. Bom, falando desses limites de idade, eles ainda podem ser alterados, inclusive, Adriana. Podem. No texto, o próprio texto da reforma, ele tem essa previsão que, de acordo com a expectativa de vida, eles podem ser alterados. Pode aumentar, então. Uma pessoa que está ingressando no mercado de trabalho hoje, né, uma mulher jovem, quando ela atingir esse limite de idade de 62, ela pode pegar um período de 65, né? De 66, 68, nós não sabemos o que pode vir por aí ainda. É melhor a gente não criar expectativas, né, quanto à aposentadoria. Hoje criar expectativas, né, ficou bem peculiar. É difícil calcular. A jornada de trabalho também das mulheres, quando a gente fala desse limite de idade, são 3 anos ali a menos que os homens, mas que se tu for pensar na jornada de trabalho, Adriana, deveria ser menos, né? É aquilo que nós conversamos, tem a questão da sobrejornada, o cuidado com os filhos, né? Mesmo essas mulheres que eu estava comentando, que eu faço análise da carteira de trabalho, quando elas vêm do rural, é muito comum que o homem se dedique a prover o sustento da família, vá para o mercado do trabalho, e a mulher somente muitos anos depois ela consegue ir. Ela fica cuidando dos filhos, espera se estabelecer, sem falar que existem inúmeras pesquisas que demonstram que a mulher ela fica muito mais
mais tempo desempregada, muito mais fora do mercado de trabalho do que um homem. Uma mulher pode demorar em média 3 anos para se colocar novamente. Os salários são menores, né? A gente sabe que os salários das mulheres são menores que os homens, então isso influencia diretamente no cálculo do benefício. Na tua opinião, agora a gente entrando um pouquinho nessa questão pessoal, vale a pena mais hoje a pessoa pagar uma previdência privada? Tudo tem que ser muito analisado, porque a previdência privada, ela leva muito em consideração o risco, ela é considerada pelos tribunais um investimento de risco, então a pessoa pode ter um êxito do fundo, ganhar, ver um saldo positivo ou ver um saldo negativo. E eu já analisei situações de algumas previdências complementares, no caso de clientes minhas, que vinham recebendo o benefício e de uma hora para outra começou a surgir um desconto de R$1.000. Era um benefício complementar alto, né, em torno de 4.000, e aí nós fizemos uma pesquisa para ela e o tribunal tem entendido que é um fundo de risco. Se o fundo gerar prejuízo, essa pessoa tem que partilhar do prejuízo, assim como todos os demais integrantes. Então, muita atenção ao contrato, à idade, ao aporte das contribuições, e sempre eu reitero que, na dúvida, é melhor buscar uma ajuda profissional antes de contratar. Com certeza. Falando em ajuda profissional também, doutora, essa questão da fila do INSS que tem se acumulado cada vez mais, principalmente desde a reforma, as pessoas ficaram desesperadas, né, tentando se aposentar antes da reforma. Então, um profissional também ajuda nessa hora, né? Claro, as notícias da reforma, elas culminaram com uma busca muito grande de simulação e de tentativa de aposentadoria, né, juntar algum período, verificar alguma situação que pudesse a pessoa se aposentar antes. Sim, o INSS, por outro lado, né, as agências do INSS estão implementando uma política de redução de horário, tanto que o INSS hoje de Passo Fundo ele só trabalha das 7 até 1. A ideia é que todo o INSS ele se torne digital, e uma dificuldade que a gente sente que antes o benefício era ali na agência, seria analisado, era fácil para nós ir lá e conversar com o servidor e ver se tinha alguma estimativa de resposta, e hoje o benefício que você entra ele pode ser analisado em qualquer lugar do Brasil. Então nós temos situações muito peculiares, por exemplo, hoje de manhã eu solicitei uma cópia, foi cumprida por uma agência da Bahia. Olha só. E isso acaba dificultando o acesso do segurado, Claro. Principalmente contando que muitos não têm nem acesso à internet. Você tem que ter um programa, né? Nós temos o INSS digital para advogados, mas para os segurados é o INSS, então eles estão transferindo muitos canais para a parte digital ou o telefone 135, que também é uma dificuldade, e aí o profissional com certeza vai ajudar nessa situação, né, de formar o benefício direitinho e até para que essa pessoa não tenha prejuízo, porque você pode ir lá e fazer seu pedido e ter direito a uma condição mais vantajosa que não vai ser verificada. Nós temos uma previsão na IN 77 de 2015 que o segurado ele tem o direito ao melhor benefício. Então, o servidor teria que fazer uma análise e dizer qual seria a melhor aposentadoria no caso dele. Isso é humanamente impossível de acontecer. Porque pelo volume de trabalho deles, saíram estagiários, alguns foram aposentados, não foram repostos postos de trabalho, né? A redução do horário aumentou muito o trabalho deles, então não há possibilidade de um servidor fazer uma análise como o advogado faz e indicar o melhor benefício. Com certeza. Deixando um pouquinho de lado só essa questão da aposentadoria das mulheres, quando a gente fala em reforma, vamos pincelar um pouquinho mais do que mais mudou. Quando a gente fala a questão também da aposentadoria por invalidez, do auxílio-doença, tudo teve uma transformação aí também. Sim, tivemos muitas situações, principalmente o cálculo que atingiu o cheio, né? A aposentadoria por invalidez ela é concedida à pessoa que tem uma limitação de ordem permanente e auxílio-doença seria uma limitação de ordem transitória, né, por prazo determinado. Hoje, em razão dessas mudanças, olha a situação que gerou. É feito o salário de benefício, a média vai ser 100%, né, o INSS vai aplicar os 100%. Só que o que acontece? Se você está em auxílio-doença, é aplicado um coeficiente de 91%. E se você está numa aposentadoria por invalidez, é aplicado aquele coeficiente de 60%, mais 1% por cada ano trabalhado. Mais 2% para cada ano trabalhado. Então veja a situação, para quem não tem menos de 15 anos ou 15 anos, você pode estar ganhando melhor um auxílio-doença do que uma aposentadoria por invalidez. Porque a maioria dessas pessoas que recorrentemente procuram o INSS, em razão desses benefícios por incapacidade, eles não têm os 15 anos de contribuição. Então, a maioria dessas pessoas vai estar recebendo 60%.
do seu salário de benefício. E aí veja a situação de você explicar, né? Você vai pedir um benefício, vai dizer, olha, eu quero, o meu cliente está doente, mas eles não tá tão doente pra assim, se aposentar, a ponto de se aposentar, né? Verdade. Eu quero só um auxílio-doença para ele. Claro que uma coisa deve ser levada em consideração, benefícios de um salário mínimo não sofrem com essa alteração, porque não pode ser concedido nenhum benefício que substitua a renda do segurado inferior ao salário mínimo. Então, esses casos eles não vão ser atingidos, sério, um salário mínimo vai continuar. Mas benefícios maiores, um salário de benefício em torno de 2, 3 mil reais, realmente vai reduzir bastante, vai impactar é a maior muito. média aí também, né? A gente vê as pessoas com essa questão. Pensão por morte também atinge bastante as mulheres, se a gente for pensar, né? Porque a maioria, os homens vão antes, né? As mulheres tendem a ficar viúva com mais frequência, então também mudou. A aposentadoria, a pensão por morte, no caso, né? Antes ela era 100% do salário de benefício, ou aposentadoria que a pessoa estivesse recebendo. Até a gente brincava e dizia assim, ó, como se você já está em benefício, você vai ter aplicação de fatores e vai diminuir. Não é que você desejava que as pessoas morressem, né? Mas se fosse morrer ali próximo, então fosse antes de pedir o benefício do que depois, né? Verdade. A gente até fazíamos essa brincadeira. Mas hoje o que acontece? O cálculo sai da média de 50% mais 10% por dependente. Então, só em alguns casos muito específicos que a média vai ser 100%. Olha só, por baixou exemplo, bastante. Restou uma mulher e um filho, 60%. Né? Prejudicou bastante. Adriana, para a gente encerrando o nosso programa, eu peço para que tu deixe também dicas, conselhos para as mulheres, né, que estão nos assistindo. Claro que a primeira delas é procurar ajuda do profissional, né? Então, as mulheres que têm dúvidas sobre aposentadoria, sobre elas que estão próximas do tempo, procurem. Procurem fazer uma simulação para ver como que está o período, como que estão as contribuições, né? Se já não preencheram os requisitos, se não se encaixa alguma situação especial. Existem algumas possibilidades de redução do recolhimento também para a mulher de baixa renda, que ela pode estar ou se encaixar no meio ou recolher até sobre 5% do salário mínimo, só que existem alguns requisitos, claro, desde que ela participe do Cadastro Único, e sempre eu vou pedir que me sigam no Instagram, no Facebook, é Adriana Góes Advogada, que eu estou sempre postando decisões e dicas importantes sobre a Previdência e os benefícios. Olha só, a mulher pode ter, então, acesso aí a informações importantes, né, gratuitas através das redes sociais. Adriana, muito obrigada pela tua participação, por ter aceito o nosso convite, né, participar do nosso programa. Eu que agradeço, né, fiquei uma honra estar aqui. Obrigada. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Mulher, que hoje falou sobre a reforma da Previdência, especialmente para as mulheres. Uma boa noite e até a próxima semana.